Muito boa noite, está no ar e consigo mais uma edição do Visão de Ismael Mateus, o seu programa de opinião aqui na TV Girassol. Fazemos neste espaço uma análise diferenciada dos temas que marcaram a atualidade na semana. Chegamos para a edição número 12, já sabe. Você é nosso convidado especial e pode participar através do nosso WhatsApp, o 948 52 18 73. Pode deixar as suas sugestões ou até mesmo questões. Daqui a pouco vamos responder aqui algumas destas questões deixadas pelos nossos telespectadores. E por agora junta-se a nós o Ismael Mateus. Ismael, boa noite, bem-vindo. Viva, Iracelma, tudo bem? Está tudo bem, boa noite graças aos a Deus. telespectadores. E vamos para mais uma edição. Mais uma edição, Ismael. Espero que estejas bem disposto e que Sim, tenhas tido uma ótima semana. Foi uma ótima semana, apreciando os políticos. Passei grande parte da semana a ouvir o Parlamento. Enfim, o lado divertido. Acho que o nosso Parlamento está a ganhar também alguma qualidade, não é? As discussões às vezes são um bocado exacerbadas, mas acho que a intenção é boa. Acho que no fundo o resultado é positivo. E os deputados já estão de férias, depois do encerramento de uma legislatura, não é? De mais um ano parlamentar. Faz parte do processo, né, das normas. A 15 fecha, a 15 de agosto fecha, a 15 de outubro o novo ano parlamentar começa. E neste entretanto tem a Comissão Permanente da Assembleia, portanto, processo normal. Muito bem, Ismael. Vamos começar esta edição. Já tivemos aqui as notas iniciais. O Ismael disse que passou uma boa parte da semana a acompanhar os políticos, com maior incidência aos deputados. Também espera que haja rapidamente a rádio e a televisão parlamentar, não é? Porque infelizmente não. Para quem gosta de acompanhar isso, está a fazê-lo por via da Rádio Nacional e às vezes da TPA. Mas era bom que nós tivéssemos um canal parlamentar. Acho que está para breve, daquilo, até onde sei está para breve, então aí vai ser mais fácil. Todos já poderem acompanhar os debates? Eu não sei se isso terá realmente muita gente a acompanhar. E acho que mesmo a Rádio Nacional não tem muita gente. Mas é a opção das pessoas, para pessoas como nós que gostamos de acompanhar, tem ali uma opção, vai ao canal, acompanha, ouve, grava, enfim, é diferente. Muito bem. Ao longo desta semana nos recebemos inúmeras questões dos nossos telespectadores a partir do nosso WhatsApp e tal como fizemos na edição passada, hoje vamos ter aqui 3 a 4 perguntas dos nossos telespectadores que estiveram a acompanhar-nos na edição número 11 do Visão de Ismael Mateus e vamos à primeira pergunta desta noite, pedir aqui o suporte da nossa regi para que possamos dar a ver à nossa audiência. Temos aqui a nossa primeira questão, a nossa telespectadora Fanta Bernardo, que escreveu-nos a partir de Luanda, e o assunto a cirurgia robótica, o processo histórico, não é, que aconteceu a semana passada no nosso país. Boa noite. Depois da matéria, achei muito interessante e inovadora esta nova tecnologia. A minha questão é a seguinte: será que todos os cidadãos, sem exceção, terão direito a estes serviços gratuitamente? Boa pergunta, não é? Bem, em teoria, sim, mas mesmo do ponto de vista numérico não é possível, não é? Ou seja, deve haver um critério da avaliação, como está a acontecer agora, os médicos avaliam e depois, independentemente do local onde o cidadão esteja, é encaminhado para Luanda, onde teremos 12 hospitais, ou para Cabinda, onde teremos. Portanto, mas em princípio, todos os cidadãos que forem identificados com as doenças previstas devem ter acesso a isso. Embora nós tenhamos dito aqui, na semana passada, que o Ministério da Saúde precisa de definir uma nova política de sustentabilidade financeira do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, nós entendemos que gratuito é muito pesado e, portanto, para a sustentabilidade do sistema, e, portanto, nós devíamos definir classes. Acho que os cidadãos, imaginemos, que têm salários até 3 salários mínimos, sim, esses deveriam ter acesso gratuito. Mas todos os outros que tivessem salários acima dos 3 salários mínimos tinham que ter formas de comparticipação
proporcionais ao seu rendimento. Eu acho que isso é que seria justo. Vamos à segunda questão da noite, mais uma vez aqui a pedir o suporte também da nossa regia, a mensagem do Félix Prego, também escreveu-nos a partir de Luanda, a cirurgia robótica também é o assunto, Dr. Ismael, a população que vive em condições precárias, sobretudo nas aldeias, o doutor acha que esta população terá acesso a este tratamento? Basicamente a mesma questão, sim. Exatamente. Depende, não é? Se for identificado, se os médicos entenderem que as pessoas têm todo o perfil para esse atendimento, normalmente faz-se a transferência para Luanda e, portanto, penso que vai acontecer. Não estou a ver o Ministério da Saúde a não colocar isso à disposição, mesmo dos cidadãos que estão. O problema é conseguir que esses cidadãos que estão em zonas remotas façam a avaliação, façam o despiste, não é? Sobretudo do cancro da próstata. E, portanto, é preciso que essa campanha garanta que esses indivíduos façam isso, não é? Sejam previamente identificados. Vamos então à penúltima pergunta desta noite. Silvestre Cacula escreveu-nos a partir da província de Benguela. E todos a falarem da cirurgia robótica. Estiveram todos atentos a este tema. Ou seja, o tema parece que despertou grande interesse. Exatamente. Sim, Dr. Ismael, de facto, é uma tecnologia de ponta e o nosso país é o segundo da África subsaariana. A minha questão prende-se no seguinte: esta operação robótica tem custos ou não? Se sim, será que poderá beneficiar a todos? No fundo, as pessoas todas querem saber se não, custos podem. Têm de certeza. Não é? Exatamente. O robô só em si custa entre 1 milhão e 2 milhões de dólares. Portanto, tem custos. Depois tem a manutenção, tem a formação das pessoas, enfim, tem custos. Isso não há dúvida. E por isso mesmo é que eu continuo a dizer que é preciso repensar-se a sustentabilidade, não é? E quanto a beneficiar todos, é a mesma questão que nós já respondemos. Portanto, calculamos que identificados os cidadãos que necessitem da cirurgia, eles depois vão ser encaminhados para os hospitais para o devido tratamento. Muito bem. Ismael, há uma última questão do nosso telespectador Barros Italiano, que questiona se o Sr. Ismael aceitaria submeter-se a esta cirurgia com recurso a um robô. Claro que sim. Não é? A nova tecnologia está mesmo para isso. Se eventualmente for detectado um cancro, nesse caso, claro, e vou agradecer muito ser objeto dessa intervenção, porque é menos dolorosa, é menos invasiva. Exatamente. É? As pessoas têm um processo de recuperação mais rápido, portanto só tem vantagens. Só vantagens. E sinceramente eu não tenho nenhum problema com... Nada a temer. Não, nem com fazer os exames, nem isso. Quando se chega a essa idade tem que se aprender a fazer isso sem problema nenhum. Portanto, no meu caso faria com muito prazer. Muito bem, então vamos agradecer a todos os nossos telespectadores que mandaram mensagens para nós no nosso WhatsApp. Volto a repetir o 948 52 18 73. Escreveu com Ismael. Tirando o Ismael, está tudo bem, não é? Um abraço a todos os nossos telespectadores que a esta altura estão ligados a nós. Continuem a colocar questões, não é? Sim. Porque nos ajuda também primeiro a perceber quais as questões que nós levantamos que despertam o interesse dos telespectadores. E, em segundo lugar, nos dá a oportunidade para esclarecer melhor algumas das nossas ideias. Quando tu começas a pressionar, Ismael, o tempo, e, portanto, permite depois que nós ajustemos a comunicação. Infelizmente não conseguimos ler todas as mensagens, mas ainda assim as outras serão respondidas pela nossa equipa, juntamente com Ismael, no nosso WhatsApp. E vamos ao primeiro tema desta edição. Ismael, o país corre o risco de voltar a registrar atrasos no pagamento dos salários da função pública referente a este mês de agosto, a semelhança do que aconteceu em julho. O anúncio foi feito esta semana pela Ministra das Finanças, a Vera Daves, e em causa está a dívida pública. Aqui uma nota, Ismael, diferente do que aconteceu no mês passado. Desta vez, na primeira pessoa, a Ministra veio dar esta informação.
melhoramos na comunicação. Não sei se melhoramos. Mas está a ministra a informar, Não, diferente do que aconteceu no mês de julho. Acho que a ministra dizer que pode acontecer, mas estamos a trabalhar para não aconteça, cria uma situação de alarmismo. Não é? Se estão a trabalhar para que não aconteça, então deixa-os trabalhar. E no fim, se vai acontecer, diz, olha, vamos ter um atraso. Ela não diz que vai acontecer. Ela diz, não, pode ser, mas estamos a trabalhar para ser. Então, eu tive dúvidas quanto à eficácia dessa comunicação. E mais, acho que a ministra falou demais no momento em que estava a aprovar, que nós vamos falar aqui, do novo... Da divisão político-administrativa. Não é? Acho que mas não era essencial passar esta informação às pessoas? Mas qual é a informação? Sobre o possível atraso. Sim, o que é que a senhora ganha com isso? Olha, vai atrasar... Muito de emitir a minha opinião. Sim, mas Iracema, vê só. A visão vai atrasar? Não. Talvez sim, talvez não. O que é que estão a fazer? Estamos a tentar resolver? Não. O problema não está resolvido. Ou seja, ela não disse que vai atrasar. Ela disse, olha, pode ser que atrase, mas também estamos a trabalhar para que não aconteça. Era preferível ter ficado calada. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, está-se a passar para o cidadão responsabilidades, o ônus do problema da dívida. E não devia. Portanto, o governo devia fazer de tudo para não atingir os cidadãos. E isso tem que ser feito com controle maior da despesa do governo. Esta informação acredita que teve impacto negativo nos cidadãos? Claro que tem, não é? Mas eu já não estou a falar disso, do impacto da comunicação. Estou a falar do efeito. O efeito, há problemas financeiros, mas o trabalhador tem que ser o último elemento a ser prejudicado. Então, a Ministra das Finanças e todos os ministros têm que ter coragem para cortar na despesa do governo. E despesa do governo quer dizer o quê? Primeiro, despesa com serviços. 49% da despesa do governo é feita com serviços, não é? Onde estão as consultorias, onde estão a prestação de serviços. É preciso cortar aí. Depois temos 30 e pouco por cento, desculpa, com compra de equipamentos. É preciso cortar aí também. Portanto, há um conjunto de coisas que o governo tem que cortar nas despesas, nas viagens. Viaja-se muito. E com muita gente. É preciso cortar. É preciso cortar nos comes e bebes e nas festinhas. Quer dizer, então, o esforço de emagrecer, de cortar gorduras, tem que ser feito pelo governo. Por que o governo tem tantos carros? É preciso cortar isso. Não é? Deixar de comprar carros. Ou seja, é preciso emagrecer e aí sim, no final, atingir o salário do cidadão. Portanto, é preciso coragem política da senhora ministra e de outros ministros para atacar esse problema. Segundo elemento, é preciso coragem para aumentar a qualidade da receita e o nível de receita fiscal. Como é que se chega lá, Ismael? Acabando com a corrupção dos fiscais, não é? Maior fiscalização. Se nós andarmos pelas ruas, vamos ver o número de pessoas que fogem aos impostos. E fogem aos impostos por causa de N razões. Uma delas é a visão esquisita que existe nesse país, da AGT, que aumenta o conjunto de impostos e as pessoas não têm capacidade para pagar. Mas também é um problema de fiscalização, ninguém fiscaliza. Portanto, é preciso aumentar a receita antes de nós criarmos problemas, sobretudo, na vida dos cidadãos, porque atrasar salários complica muito a vida das pessoas, que têm coisas para pagar, que têm compromissos bancários, que têm compromissos familiares. E nesta altura temos o ano letivo às portas. E, portanto, há um conjunto de constrangimentos na vida dos cidadãos que é preciso evitar. E o Estado tem que, no caso o Governo, tem que fazer um investimento maior na contenção das suas despesas.
E a ministra tem que bater o pé mesmo. Não é? Muito bem. Ismael, segundo a ministra Vera Davos, já o Serviço da Dívida não tem permitido ao governo constituir uma almofada para responder à pressão. Isto é um sinal de que as coisas já estão apertadas, Ismael? Estão apertadas, mas é preciso que o país também deixe de contrair dívidas. É verdade que às vezes é preciso contrair dívidas até para pagar salários. Por causa do momento em que nós pagamos os juros, enfim, há aí um aperto em dado momento em que o pagamento de salários coincide com o pagamento dos juros e com o pagamento do serviço da dívida. Mas isso tem que exigir do governo um maior rigor, não é? Na qualidade da despesa, maior rigor. Evitarmos, de facto, contrair novas dívidas, termos mais cuidado com a despesa, apertar um bocado mais as gorduras, enfim, isso não pode sobrar, como eu disse, para o lado do cidadão. O governo tem que dar mostras de que também está a apertar o cinto. E nós não vemos isso. Todas as semanas não vemos ministros andar por todo lado. Não é? Ora, o ministro está em Nairobi, ora o ministro está não sei aonde, ora o ministro está... Quer dizer, esse tipo de restrições tem que ser aplicada, porque isso implica dinheiro. Não é? E, portanto, são esse enxugar das gorduras que vai permitir pagar os salários, sobretudo numa altura em que está a aumentar o número de funcionários públicos. Também é uma mensagem para os cidadãos sobre a necessidade de evitar gastos supérfluos e fazerem mais poupanças, Ismael? Não, isso é outra conversa. Mas o governo tem a obrigação de pagar o salário e pagar a horas. E, portanto, tem que fazer esse esforço. Não pode simplesmente chegar e dizer, olha, talvez atrasemos. Não, a responsabilidade com os cidadãos exige que o governo faça um esforço maior. E é preciso mesmo cortar nas gorduras para não afetar o cidadão. Isso devia ser uma questão de princípios. E, neste caso, a ministra disse que estão a fazer esse trabalho, estão a tentar tudo para não acontecer. Não, mas tem que tentar mais do que tudo. E, se for necessário, cortem aí nas gorduras do governo para não afetar o cidadão. Esse é o último reduto que nós não devíamos permitir. E, portanto, tem que haver, a sociedade tem que ter uma pressão sobre o governo para que se cumpra isso. Porque se não se cumprir isso, se nós entrarmos num registro de incerteza quanto ao pagamento de salários, bem, vai ser o capo. Muito bem. Ismael, vamos passar para o próximo tema. Esta semana ficou marcada também pela aprovação na Assembleia Nacional da adesão de Angola às convenções da Organização Internacional do Trabalho, OIT, mas vamos dar destaque à Convenção número 89 sobre os trabalhos, ou melhor, sobre as trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico, aprovada em junho de 2021 na Conferência Internacional da OIT. Ismael, a minha questão é a seguinte: o que é que muda na vida dos trabalhadores domésticos com a adesão de Angola a esta convenção? O que é que muda? Sim. Não muda nada. Muda nada? Não. O que aconteceu é Angola ratificou uma convenção. Mas Angola já desde 2016 que tem uma lei. Não é? E, portanto, a ratificação dessa convenção só vem reforçar algo que Angola já adotou em 2016. E o que houve esta semana foi, na verdade, um recordar das mulheres do grupo parlamentar dessa aposta do governo. E um refocar na questão essencial dos trabalhadores domésticos do modo geral. Não só as senhoras, dos trabalhadores domésticos do modo geral. Então é um sinal de que esta classe continua a merecer a devida atenção. Sim, claro. Não. A ratificação da Convenção da OIT, da resolução da OIT, permite reforçar o compromisso de Angola com esse ponto. E aqui é preciso olhar, então, para a realidade que nós vivemos. E a realidade que nós vivemos é, a maior parte de nós, não sei o seu caso, mas na minha geração, no meu caso, a maior parte de nós vem de famílias que as mães fizeram trabalho doméstico. E hoje, com os filhos formados, nós temos a obrigação de assegurar condições para os trabalhadores domésticos terem outra vida. E isso começa então por
maior informação sobre isso, maior proteção aos trabalhadores domésticos e melhor tratamento. Não é? E aqui podemos ver a Convenção, não é? Que estabelece o conjunto de direitos, e esses direitos estão salvaguardados na nossa lei. Direitos básicos, como direito à jornada de trabalho, descanso semanal, informação clara sobre as condições de emprego. Portanto, isto não é novidade para nós. Mas na prática não tem sido Não, bem a assim. prática é isso que nós precisamos de assegurar. Portanto, há um conjunto de coisas que precisam de ser feitas para implementar isso. A primeira é mais informação. Precisamos definitivamente de mais informação. Por exemplo, a maior parte das pessoas não sabe coisas relativas à caderneta do trabalhador doméstico. Portanto, há uma caderneta que não é obrigatória, devia ser obrigatória. Portanto, a nossa Lei Geral do Trabalho, portanto, está previsto na Lei Geral do Trabalho, mas, do meu ponto de vista, devia ser, a assinatura da caderneta devia ser obrigatória. Quer dizer que os empregados... Também uma ampla divulgação desta mesma os caderneta. próprios empregados deviam fazer questão de ter a caderneta. E porque é aí que nós registramos tudo. Registramos a questão do contrato, registramos o salário, registramos os principais problemas da relação entre o empregador e o empregado e mais, no futuro, a caderneta vai ser usada para o trabalhador apresentar no novo emprego. Ou seja, alguém contrata uma senhora ou um senhor para trabalhador doméstico. Quando essa pessoa aparece, sim, vai pedir a sua caderneta para ver então o que lá está assinalado. Portanto, é preciso fazer um investimento na informação sobre isso e na mobilização e na sensibilização dos dois, quer do empregado, quer do empregador, sobre a utilidade da caderneta. Depois tens as questões ligadas à segurança social. Algumas já estão a funcionar. Portanto, nós já temos um registro de 11 mil pessoas, não é? Trabalhadores domésticos que estão hoje registrados na Segurança Social. E a base é essa. Portanto, o empregador paga 6%, o trabalhador paga 2% do salário. O problema é que muito trabalhador diz, não é preciso, dê-me o dinheiro, né? Ou seja, é preciso mobilizar o próprio trabalhador para ele ter essa proteção. Mas mesmo com estas informações, alguns trabalhadores domésticos, Ismael, preferem continuar a receber o seu dinheiro, nem sequer enquanto Mas não é um problema de preferência, é um problema de segurança. Não é? Alguns, por é um problema exemplo, que é não têm preciso, documentação, não conseguem ter preciso... acesso aos serviços bancários, então preferem normalmente receber... Não, é preciso fazer uma grande campanha de esclarecimento das pessoas, é preciso criar condições para que o próprio empregador, que é quem tem mais instrução, seja responsabilizado, não é? O empregador tem responsabilidades, não pode chegar o empregado e diz, olha, é melhor dar-me o dinheiro, não vale a pena depositar, e ele aceita isso. Não. A taxa de 6%. Não, ele tem que contribuir, também constitui algum desafio. Tem que contribuir e, em alguns casos até, é preferível que ele faça o pagamento direto à Segurança Social para garantir as condições futuras daquelas pessoas. É preciso só pensar que aquelas pessoas cuidam dos nossos filhos, cuidam da nossa vida e, portanto, merecem que no futuro, quando tenham ali o seu pezinho de meia, tenham o seu segurado. E, por outro lado, é a questão da fiscalização. Esse projeto não anda com boa vontade, tem que andar com fiscalização. E aqui queremos que o Ministério da Administração Pública desencadeie mesmo ações que possam fiscalizar e responsabilizar. E a questão da caderneta não pode ser facultativa. A questão da caderneta tem que ser obrigatória, não é? Porque se for facultativa, cada um assina se quiser. Não pode. Tem que ser obrigatória. E de vez em quando tem que ir alguém lá bater a porta e saber, olha, dona Iracelma, senhora tem a caderneta assinada, podemos ver, não é? Quando a senhora for... Uma forma de controlar também o trabalhador, a condição do trabalhador. E de garantir que isso se efetive. Depois nós estávamos a ver há bocado, eu pedi a Regi para voltar, se não te importares. Pedir aqui o último slide que tínhamos que tem a ver com a facilidade que hoje já há, não é, ao nível do Instituto de Segurança Social, para as pessoas poderem fazer o registro. Não, as pessoas entram num site deste que está aí,
não é? Podem entrar ao portal da Segurança Social e fazem diretamente o registro. Portanto, não é nada complicado. E podem perfeitamente fazer o registro do seu trabalhador entrando por aí. Também o próprio trabalhador, há um outro site que infelizmente não está aqui, mas eu sou inscrito, é assim que está. O próprio trabalhador, com o bilhete de identidade, pode verificar se foi feita realmente essa inscrição e pode lutar pelos seus direitos. Portanto, há aqui um processo de grande sensibilização, de grande campanha de sensibilização para que os trabalhadores domésticos sejam mais protegidos. E trabalhadores domésticos é tudo, não é? Motoristas, é jardineiro, é cozinheira, é engomadeiras. Portanto, é o mundo grande de pessoas que estão ao serviço das famílias e que têm todo o direito de ter proteção. E que durante, sobretudo no tempo colonial, são essas profissões que nos fizeram homens e, portanto, é mais do que justo agora que o país assegure condições para o futuro dessas pessoas. Agora mesmo, Ismael, vamos ao nosso intervalo e na segunda parte vamos continuar a olhar para outros temas. O intervalo é curto. Até já. Uma vez mais, boa noite. Seja bem-vindo à segunda parte do Visão de Ismael Mateus. E nesta segunda parte, Ismael, vamos a falar da divisão político-administrativa. Foi aprovada em definitiva a proposta de lei da nova divisão político-administrativa a partir de 2025. O país vai contar com 21 províncias, 326 municípios e 376 comunas. Teremos três novas províncias, Kassai, Zambeze, Cubango e Colibengo, resultante da divisão das províncias de Mochico, Quando Cubango e Luanda. A lei passou pelo crivo dos deputados, mas sem reunir consenso, Ismael. Sim, maiorias. Isso não tem segredo nenhum. Democracia é isso, não é? Mas é um sinal de que as pessoas, nem todos estão de acordo. Ainda bem. Com esta nova divisão política-administrativa. Mal de nós se estivéssemos todos de acordo, não é? Portanto, há uns que não concordam, outros concordam, e o nosso sistema político é isso. Depois vai ao Parlamento e a maioria ganha, não é? E é o normal. Algumas vezes os partidos entendem-se, e têm um voto de consenso, outras vezes vinga a maioria. São as regras, portanto não me preocupa muito isso. O que me preocupa é o dia seguinte. Não é? Penso que agora há um conjunto de questões que o governo vai ter que resolver, porque o governo está a fazer a divisão porque quer aproximar os serviços. Mas era necessário fazer esta divisão para aproximar os serviços, Ismael? Iracema, isso é uma questão que já não tem discussão. Está aprovada a lei. Não é? Mas isso é importante. a sua visão, Ismael? Não, minha visão é mesmo que não vale a pena discutir o que já está aprovado. O que está aprovado, claro que não. É para perder tempo. Vamos ganhar o quê? Estar a discutir agora se vale a pena, se não vale a pena. Agora, a realidade é esta. Não é? 21 províncias. Esta é a realidade. E se alguém tem dúvidas, em janeiro de 2025 vai ser isso, não é? E, portanto, o que nós temos é um grande aumento de municípios, municipalização do país, não é? Concorde-se ou não com isso, a verdade hoje vai ser essa. E, portanto, o que nós temos aqui é Luanda e Colibengo, Mochico Leste, a província do Quando. E temos, já para podermos assinalar aqui, algumas questões importantes. Portanto, Malange passa a ser a província com mais municípios, com 27. Não é? Depois temos a Huila, Benguela e Uíge com 23. E Luanda e Colibengo passam a ser as províncias com menos
províncias, com menos municípios. Mas há um processo, como disse, há um processo de municipalização que vai ser transversal em todo o país. Depois temos aqui ainda as províncias com maior número de municípios, portanto, Malange e Cuanza-Sul passam a ser as províncias com mais municípios do país, e depois Uíge, Benguela e Huila. As províncias com menor municípios. Primeiro Icolibengo, a pequenina Icolibengo, que tem 7, penso eu, e depois Namibe, Quango e Mochico Leste, portanto, que é uma das novas, que tem 9 municípios. A verdade é que a nota mais importante não são as 3 províncias, são os 162 novos municípios. Portanto, houve um processo de municipalização do país. E eu gostava de questionar, Ismael, que desafios o Governo terá com este aumento de municípios? Há vários níveis, mas eu gostava, em primeiro lugar, antes de chegarmos aos desafios, não me esqueço da tua pergunta, mostrar o que é que vai mudar, não é? As diferentes mudanças, as novas capitais. Portanto, é preciso olhar, vamos ter Mochico Leste, vamos ter a província do Quango e vamos ter Icolibengo. Então, não sei se é possível vermos o próximo slide. Pedir aqui o suporte, mais uma vez, da nossa regi, para que o Ismael possa então continuar a dar explicações à volta da nova divisão político-administrativa. As principais mudanças que nós vamos ter, tu dizias, os grandes desafios. Primeiro, 162 novos administradores. Não se pode pensar que os administradores municipais, os administradores comunais, todos vão passar a administradores municipais. Administradores municipais requer um conjunto de conhecimentos que eu tenho dúvidas que essas pessoas tenham, não é? Portanto, primeiro problema, formação profissional para os futuros administradores. Depois temos administradores adjuntos. Nós temos, há uma razão, no mínimo, 2 administradores por municípios, 2 administradores adjuntos. Se assim for, para além dos 162, nós vamos precisar de 324 administradores adjuntos. É muita fruta. Não é? Preparar administradores adjuntos, preparar administradores municipais, para que estejam em condições de gerir o território, de gerir finanças, e chegar ao nível dos outros administradores. Portanto, isso requer uma máquina que eu tenho dúvidas que o governo tenha pronta em tão pouco tempo. 3 governadores, isso é normal, é a governação política, 9 vice-governadores, 162 comandos municipais da polícia. Sim, porque a polícia tem comandos municipais. Logo, se vamos criar 172 novos municípios, temos que subir para 102 novos comandos. Coloca-se outra vez o problema, porque para ser comandante municipal tem que ter determinada patente, tem que ter determinada formação, e tenho dúvidas que os comandantes das quadras, hoje das comunas, e muitas delas não têm, não é, possam ser promovidos imediatamente para comandantes municipais. Depois temos 3 tribunais, pelo menos 3 tribunais de comarca nós vamos ter, porque nós temos a ideia de um formato de tribunal de comarca que tem mais ou menos a dimensão das províncias. E se for assim, se nós tivermos uma média de 20 juízes por cada tribunal de comarca, nós vamos precisar no mínimo de 60 juízes, não é? Vamos precisar no mínimo de 60 procuradores para essas comarcas que vão ser criadas. 60 juízes, nós acabamos de fazer um processo de formação que levou mais ou menos 1 ano e tal, que estão a ser colocados agora. Não acredito que no início de janeiro de 2025 nós tenhamos disposição de 60 juízes. Vamos ter menos, vamos ter um processo aí. Conservatórias provinciais, tem que ter. Se vamos ter que ir, províncias tem que ter. Até para fazer o processo de mudança. Quem nasceu Cazombo era do Mochico e agora vai ser natural do Mochico Leste. E, portanto, tem que alterar no bilhete essa. Quem nasceu aqui mesmo, Bom Jesus, era natural da província de Luanda, agora passa a ser de Icolibengo. Portanto, é todo um processo, para além da questão do registro predial,
não é? Para além de um conjunto de coisas que vamos precisar de ter conservatórias. Finalmente, uma questão importante. Se nós estamos a criar de 3 novas províncias, vamos ter que ter 15 novos deputados nas próximas eleições. Porque o nosso círculo provincial prevê, não é, que cada província tem 5 deputados. 3 novas províncias, portanto, vamos ter que aumentar o número de deputados, pelo menos no círculo provincial. Mas mais do que isso, se nós estamos a aumentar o círculo nacional também, porque aumentamos 3 províncias, vamos ter menos pessoas para eleger um deputado. Ou seja, nós precisávamos de 1000 pessoas, por exemplo, para eleger um deputado. Agora, com mais províncias, vamos precisar de 900 pessoas, 900 votos, para eleger um deputado. Portanto, vai ter também implicação na lei eleitoral. Portanto, são as grandes mudanças que se adivinham, não é? E que obrigam a que o governo levante alguns problemas. O primeiro deles é a formação. Como se sabe, eu sou pessoa suspeita para falar sobre isso, porque já falei várias vezes sobre isso, o governo decidiu acabar com o Instituto de Formação da Administração Local. Não há período mais necessário para se fazer formação quando o país agora precisa de tanta gente. Vai ser necessário capacitar os quadros que vão assumir E eu tenho dúvidas que nestes exista máquina, municípios. tenho dúvida que exista máquina hoje para fazer formação para essas pessoas. E formação imediata, que precisam de saber gestão, precisam de saber gerir questões financeiras, precisam de dominar os programas que o próprio governo tem, não é, de combate à pobreza e outros que o próprio governo tem nos municípios e, portanto, é um desafio muito grande. Outro desafio financeiro. Sim, sim. E já ia falar sobre esta Faz questão. favor. Mais municípios, mais comunas, mais cargos, aumento das despesas públicas. Ismael, nós no primeiro bloco estivemos a falar sobre este aumento das despesas públicas. Onde é que acha que vamos encontrar folga financeira para cobrir? Essa é uma pergunta que temos que fazer à Ministra das Finanças, não é? Ou ao Governo, de um modo geral. Mas é curioso que a aprovação da divisão político-administrativa acontece no momento em que o Governo está a dizer que não tem condições de pagar o salário. E isso cria nos cidadãos uma grande incerteza, como é evidente. Então, mas se não há dinheiro para salários, vai haver dinheiro para aumentar a administração nessa dimensão? Isso é uma resposta que o governo vai ter que dar. E todos nós estamos ansiosos por ver, porque o Ministro da Administração do Território prometeu isso, que o próximo orçamento, é já agora em outubro, novembro, vai incluir estas 3 novas províncias. E é preciso também lembrar que existe na nossa gestão municipal a figura dos 25 milhões por município. E, portanto, se existe 25 milhões para 164 municípios, imaginemos agora se vai manter esses 25 milhões de kwanzas mensais para os 326 municípios. É um desafio, mas vamos ver o que é que virá no próximo orçamento. De qualquer modo, há uma figura que eu gostava de chamar a atenção, que é o Fundo de Equilíbrio Municipal. Em condições normais, se o fundo funcionasse, infelizmente não funciona, os próprios municípios deviam produzir alguma receita. Autonomia financeira. E o fundo previa que esse fundo de equilíbrio municipal, que 30% das receitas provenientes das taxas, licenças e outras receitas cobradas pelos próprios municípios revertessem a favor do próprio município. Esse é o tal fundo, não é? Infelizmente, isto não funciona. E aí podemos ver mais alguma informação sobre o fundo, por favor, Regi? A próxima informação sobre o Fundo de Equilíbrio Municipal. Ele é gerido pelos delegados provinciais das finanças. Todas as províncias têm um delegado. Devia ser gerido com a intervenção do governo. Isso, infelizmente, não acontece. Hoje nós temos municípios que produzem muitas receitas. Os mercados, a questão dos impostos urbanos,
a questão das diferentes taxas. Portanto, os próprios municípios hoje já produzem dinheiro. Se nós garantirmos que haja alguma ação do Fundo de Equilíbrio, nós vamos conseguir ter municípios a produzirem para si e a arrecadarem esse valor. Portanto, eu acho que é fundamental que se ponha a funcionar isso como forma de contribuir para o próprio desenvolvimento. E alguns municípios que, mesmo aqueles que são considerados mais pobres, têm agricultura, têm terrenos, muitos deles têm áreas de turismo. Portanto, é preciso garantir que os municípios tirem rendimento disso. Finalmente, a questão que não se cala aqui é a questão das autarquias. Qual é a relação com as autarquias? Anteriormente tínhamos 164 municípios, ou ainda temos, não é? A partir de 2025 nós vamos passar a ter 326 municípios. E a questão é, será os possível? Partidos estão divididos num ponto. Fazemos as autarquias em todos os municípios ou fazemos autarquias apenas em alguns municípios? A divisão básica é essa. A UNITA diz que tem que fazer em todos e o MPLA diz que faz. E a questão é, esses dois partidos vão manter a sua posição agora que o número de municípios passa para 326? É razoável acreditarmos que não foi possível fazer em 164 e agora será possível fazer em 326? A oposição maioritária, no caso a UNITA, considera que esta divisão político-administrativa é uma manobra dilatória para atrasar o processo autárquico. No caso, o MPLA, na voz do seu deputado Esteves Hilário, garantiu que não é bem assim, que uma coisa não justifica. Mas nós não vamos entrar nas declarações políticas nem de uns nem de outros. A questão objetiva é essa. O país, em janeiro, terá 326 municípios. Vamos fazer eleições autárquicas em 326 ou vamos fazer em alguns municípios definidos pelos partidos políticos? Essa é que é a questão objetiva. Não é? E é a isso que os partidos têm que responder. E se os partidos continuarem a não se entender isso, dificilmente teremos eleições autárquicas nos próximos tempos. Muito bem. Ismael, vamos passar então para o próximo quadro, vamos olhar para a figura da semana. Deixa-me só dizer uma questão simples antes de avançar. Toda essa questão obriga também a termos um planeamento diferente. Não é? Temos que ter um planeamento do país diferente. Nós não podemos ter 326 municípios e cada um dos 326 municípios ter um hospital, ter uma escola do ensino médio, ter uma faculdade. Ou seja, temos que começar a planificar o país em desenvolvimento regional, no aproveitamento dos equipamentos de modo regional. Não é? De modo que os municípios vizinhos possam tirar rendimento do equipamento. Hospital. Exatamente. Portanto, isso vai obrigar também que o próprio governo, que se meteu nessa saia justa, tenha que repensar o seu planeamento do país, a lei do Sistema Nacional de Planificação, nos próximos tempos. Muito bem. Ismael, agora sim vamos passar para o quadro da figura da semana. Como é Peço habitual, desculpas. nós trazemos 4 figuras, mas hoje temos um pouquinho mais do que isto, não é, Ismael? Sim, temos a Presidente da Assembleia, acho que acabou o ano, acho que acabou bem. Enfim, acho que ela conseguiu controlar as discussões da Assembleia, sempre com algum didatismo. Acho que fez bem essa... Algum equilíbrio? Sim, algum equilíbrio também. Muito bem. Passamos para a próxima. Temos o Israel Campos, que também teve uma boa semana, também é profissional da semana, porque foi aceito numa residência de estudantes na Nigéria e, portanto, está de parabéns. Temos o Carlos Pedro, o grande capitão, um dos grandes capitães da seleção, que passou aqui pelo Biografias e fez uma biografia muito a Carlos Pedro, né? muito
muito humana, muito verdadeira e, portanto, foi uma boa semana também. Um panorama sobre o futebol no nosso país. E depois temos um grupo de angolanos que foi premiado na África do Sul por causa de um sistema de distribuição de comida, e é bom sempre ter aqui referências dos angolanos que vencem prémios fora do país por causa da sua iniciativa e pelo seu empenho. Mas eu acho que a semana é da Presidente da Assembleia. Da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. É a figura que eu escolho para esta semana. Muito bem, Ismael. E vamos às sugestões de cultura. Bom, temos 2 livros, já que falamos tanto de autarquias. Lembro o livro do professor Carlos Feijó sobre autarquias, não é? Que vale a pena revisitar sobre o que é autarquias. Estamos a falar, sobretudo, de um sistema de governação que é diferente da gestão do território. E já para ti, a provocação que me fizeste na semana passada, porque é que eu não escrevo... Exatamente. Portanto, nós tivemos na semana passada um livro do Tarrafal de Cabo Verde e dizias, mas porquê que Ismael... Já existe uma obra. Sim, existe uma obra. Existem várias obras. Existe também o Afonso Chipepe, que tem uma obra. Existem outros angolanos que têm obras sobre isso. Mas eu acho que nós devíamos fazer uma obra histórica do próprio governo de Angola. Mas existe essa obra que tem várias entrevistas. No fundo, a estrutura é mais ou menos a menos, de pessoas que passaram pelo campo e dá uma ideia da violência que era o campo de São Nicolau. Muito bem. Ismael, chegámos ao fim de mais uma edição, mas não vamos sem a música habitual, né? Habitual para o encerramento do programa. E vamos ao Zimbábue porque há a cimeira no Zimbábue. E assim também é uma oportunidade para revisitar uma grande figura africana, Oliver Mtukudzi, do Zimbábue, e o Néria, que é um clássico africano e foi também banda sonora de vários filmes. E, portanto, aconselho vivamente os angolanos, os nossos telespectadores, a se deleitarem com o Néria de Oliver Mtukudzi. Oliver Mtukudzi é chamado a encerrar esta edição do programa Visão de Ismael Mateus. Da minha parte, mais uma vez, foi uma honra muito grande ter estado aqui contigo, Ismael. Até a próxima semana. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos e fica a promessa de estarmos juntos dentro de 7 dias. Boa noite, estamos juntos.